Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além do Jaleco Podcast. E hoje estamos com o Dr. Jorge Luiz, especialista em implante dentário e professor. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Pedro. Para mim é uma honra estar aqui, é um prazer enorme. Vamos bater um papo aí. Ficamos muito felizes, doutor, pela presença. Nossa intenção, como quem já é de casa e assiste, né, os episódios do Além do Jaleco, sabe que a gente explora esse lado além do jaleco realmente, nessa visão da jornada, seja empreendedora, de educação, no que toca outras áreas além do atender de fato o paciente, né, doutor? Então, até pra gente poder dar esse pontapé inicial, seria muito bacana a gente entender como que você começou, por que que a área da saúde foi sua prioridade, por que você focou. Como que foi essa jornada, doutor, desde o início? Essa é uma história boa, porque foi totalmente acidental que eu vim parar Sério? na odontologia. Não é sonho de criança, então? Não, nunca foi. Na verdade, é um sonho da minha mãe. Eu trabalhava com turismo. Eu trabalho desde os 12 anos. Que curioso, que legal. Minha família tinha uma agência de turismo e eu trabalhava lá de office boy. E fui trabalhando. Chegou a hora de... isso até é uma coisa que despertou em mim, que eu gosto muito de viajar por causa disso. Gasto bastante energia nisso. E aí, a gente, nesse período, quando eu tava indo para os 17 anos, que é aquela época, né, de terminar o colégio e tal, era também, isso foi o quê? Em 2000, eu entrei na faculdade em 2002, então 2000, 2001, o boom da internet. E aí, começou-se uma discussão, porque as agências de turismo, elas começaram a perder muito campo para a internet. Então, meus pais, na época, eles falaram assim, poxa, não sei se tem futuro essa profissão. Então, talvez fosse melhor você procurar outra profissão e tal. E sempre foi um sonho da minha mãe falar que tinha um filho doutor, sabe? Aquele negócio de, né, pessoal de uma geração mais antiga e tal. E aí ficamos naquela. Eu fiz uma prova, passei para trabalhar num cruzeiro, num navio de cruzeiro. No Brasil, isso? Não, ia pra Europa. Nossa, só que não fui autorizado porque eu ainda era menor. Aí eles não aceitaram. Eu passei e aí ela ficou naquela. Porque eu queria mexer com turismo. Eu queria viajar. E ela falou, Jorge, faz o vestibular aqui, faz aqui em São José mesmo. Você... vai que você gosta. Se você não gostar, não tem problema. Você pode sair a qualquer momento. Nós não vamos ficar chateados, não sei o quê. Mas, pô, é uma profissão boa, né? Faz odonto aqui. E aí eu acabei aceitando. Falei, tá bom, vou fazer. E, putz, me encontrei já Amor à primeira desde o vista. começo. Desde o começo eu me encontrei. Assim, acho que ajudou bastante a minha turma. Sim, nossa, eu tenho um grupo de amigos até hoje, né? Tava comentando contigo aqui antes da gente começar. Tô fazendo esse ano 19 anos de formado. E a gente tem laços aí até hoje. Isso ajudou muito. Eu caí numa turma muito boa. E fui tocando, e fui gostando, e foi me despertando aos poucos a área, sabe? Da saúde, a questão de tratar, a questão de estudar a saúde. Eu comecei a... Porque, assim, uma coisa que é muito legal da área da saúde é que qualquer pessoa que estuda um pouquinho sobre um funcionamento do corpo humano, ela não tem como ela não achar aquilo interessante, porque você vive aquilo. Então, assim, nossa, a hora que eu puxo o ar, o que acontece no meu corpo? E eu comecei falei, caramba, isso é muito legal, querer estudar mais e aprender mais. E aí foi entrando. Dessa forma que eu comecei, assim como para dar aula também, né? Como professor, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu achei aquilo interessante, legal, e fui me embrenhando nas disciplinas ali. Que bacana, bacana. Você já antecipou, trouxe um spoiler da visão como professor, né? Mas nessa linha do tempo... foi bem no começo. Desde o início já era um objetivo quando você começou na área da saúde, ou foi algo que veio com o tempo? Isso veio, acho que, não sei se no primeiro ou no segundo ano, eu descobri o que era ser cientista. Até então, cientista pra gente era aquele cara que aparecia no Fantástico, falando que descobriu alguma coisa, né? Isso que era ciência pra mim, com 18 anos, sei lá. E aí a Univap, que é a faculdade que eu dou aula aqui, ela tem um centro de pesquisa muito grande. E uma professora chegou pra gente
eu e um amigo meu melhor amigo, e a gente era dupla na faculdade, tudo você faz em dupla. Sim. Na Odonto. E ela falou assim, vocês não querem me ajudar a fazer um trabalho de pesquisa? Eu falei, como assim pesquisa? Não é cientista que faz pesquisa? Ela falou, não, mas daí, vocês vão ser também, vocês podem. Eu falei, como assim? E a pesquisa era avaliar uma tecnologia, um laser, para ser bem simplista assim, em feridinhas que a gente ia fazer em ratos. Falei, caramba, isso é muito legal, porque isso era o que você via na televisão, Você achava que era uma coisa inatingível, nem sabia que tinha aqui em São José, por exemplo, na nossa cidade, e não sabia que eu poderia um dia fazer isso. Então, aquilo E a pesquisa, ela te leva naturalmente para a área da docência, porque você tem que estudar muito a parte teórica e você está o tempo inteiro apresentando os seus resultados. E é aí que começou. Primeiro relatório que a gente fez, e esse relatório você tinha que apresentar para uma banca. E, eu lembro, assim, de sentir muito orgulho de ter feito isso, sabe assim? E aí você começa a participar, você fez um trabalho, ficou legal. Agora nós temos que divulgar a nossa pesquisa, vamos para um congresso. Aí, você ir num congresso e apresentar um trabalho, sabe assim, no meio de um monte de gente ali que, conhecida e tal. Então, isso vai te estimulando. Por que não, então, além de eu apresentar o meu trabalho, eu ensinar também? Então, isso aqui, esse começo, dessa fase de pesquisa, eu acho que foi o que deu foi o gatilho, assim, na sua visão. Perfeito. E entre as duas atividades, assim, entre atender um paciente e ser professor, alguma delas você sente mais... Não vou falar que sente mais prazer, porque imagino que as duas atividades sejam bacanas. Sim. Mas alguma você prioriza, você gosta mais? Como que você tem de agenda hoje nesse sentido? Hoje a minha agenda eu diria que é bem meio a meio. Né? Eu atuo aí, eu diria que vai 35, 65%. Eu faço mais ou menos 20 horas na faculdade na semana e trabalho mais umas 30 Concilia bem, né? No consultório. As duas vantagens e desvantagens, sem dúvida alguma. Eu acho que o ser professor é algo que vai um pouco além de retorno, vai muito além de retorno. Né? Nós vivemos num país onde não interessa o nível, mas ainda a remuneração muito baixa comparado à responsabilidade. Mas a docência, ela traz um retorno que é desde um retorno subjetivo, que é desde você enxergar uma mudança numa pessoa que você ajudou, né? Você formou uma pessoa ali. A gente não educa ninguém, mas a gente forma um técnico, a gente forma um profissional. Isso é muito legal, isso dá uma sensação de prazer, de dever cumprido, né? E tem também o retorno objetivo, porque é você criar uma base de pessoas que te conhecem, criar um nome, né? Como uma referência. Acho que esse é o objetivo de todo professor, ser uma referência para alguém. Quando a gente faz uma pesquisa científica, esse termo é muito utilizado, porque nada mais é do que o seu trabalho. Quando você faz uma pesquisa, você quer que ele seja referência para alguma coisa. É um medicamento novo, é uma tecnologia nova, o cara vai pegar o meu trabalho e vai aplicar lá no consultório dele. Então, a docência, ela te dá a oportunidade de se tornar uma referência, o que traz frutos para o outro lado, que é o consultório, né? No consultório, a maior satisfação que a gente tem é entregar o trabalho. Mas o caminho para entregar um trabalho, uma reabilitação, uma pessoa que não estava comendo direito e agora está, uma pessoa que tinha vergonha de sorrir e agora ela sorri, isso é o pico do prazer na profissão. Mas o caminho, ele é bem árduo, muitas vezes. Né? Muito longo, muito difícil, muitas coisas dão errado e você tem que voltar toda hora, voltar passos. Então, isso é desgastante. Eu acho que fisicamente é mais desgastante o consultório. Mais que ser professor. Mais que ser professor. Fisicamente com certeza. Então, assim, eu de verdade, sem demagogia nenhuma, não acho que eu não sei dizer. Mas eu penso que ser professor é algo que eu vou ser para sempre. E mesmo quando eu não for professor.
Curioso isso, né? A gente pensa que ser professor é algo que é estritamente ligado a lecionar em si, numa universidade, mas na verdade, até no consultório, na clínica, no atendimento, é importante a gente olhar para isso, né? Até queria te perguntar nesse sentido, o quanto essas iniciativas lá do início da sua carreira, estudando essa parte mais científica, te apoiou a ser professor hoje, na sua visão? Eu acho que, primeira coisa, é adquirindo experiência e passando a experiência, né? Eu acho que tem 2 perfis, assim, básicos de pessoa, né? Aquela que tem uma tendência maior para se comunicar e outra que não. E eu sempre fui essa pessoa, e eu acho que é porque eu comecei a trabalhar desde cedo, eu sempre quis trabalhar, né? Deixei até de estudar um tempo para trabalhar adolescente. Porque eu gostava daquilo, eu queria ter as minhas coisas, eu queria fazer coisas já que na minha idade não era normal fazer. Por exemplo, quando eu tinha 14 anos, a gente já trabalhava na agência de turismo, eu peguei e fui pro Japão sozinho. Passei um mês lá. Nossa, um mês no Japão? Um mês. Fui isso passear. Sem celular, não é... 99. Não é a mesma coisa. Não, os desafios eram muito bizarro. maiores, sim. Não, é absurdo. 14 anos eu tinha. 14 Foi sozinho? 15. Fui sozinho, fiquei na casa do genro de um conhecido do meu pai. Sozinho. E ficamos lá e fiquei lá. Foi assim. Então, eu já tinha esse perfil, entendeu? Uhum. De me comunicar, de passar. Então, na hora que eu vi que era possível fazer aquilo de forma profissional, na hora eu falei, bom, isso é pra mim. Isso é pra mim. E é a visão que eu tenho hoje. Por isso que eu falo. No meu consultório, por exemplo, a minha primeira consulta é uma consulta de 1h30. Porque eu vou usar dessa minha habilidade de ensinar. Gasto tempo, eu falo muito, sou conhecido aí por isso, né? Mal falado, muitas vezes, porque eu falo muito. Mas eu consigo convencer o paciente do problema que ele tem e que eu sou aquela pessoa para resolver, porque eu gasto muita energia, eu gasto muito tempo, e eu acho que essa organização de pensamento que o professor tem me ajuda muito. Mais resolutivo, né? Você conseguir demonstrar o problema e fazer a pessoa entender. Porque que é outra coisa, no fim das contas, né? É outra coisa. Porque eu posso chegar para você e falar assim, Pedro, você precisa fazer isso aqui, ó, e custa tanto. Tá, mas por que eu preciso fazer? Ah, porque é bom. Porque vai ser bom. A maioria faz isso. A maioria faz isso. Porque, ou por falta de tempo, né? A minha primeira consulta tem que ter 1h30, porque eu vou conversar com a pessoa e vou explicar para ela, eu vou dissecar mesmo o problema dela, vou explicar bem, porque daí o meu objetivo é o mesmo com os meus alunos. Ele tem que sair da sala sabendo qual é o problema e qual é a solução. E que eu sou a pessoa indicada para resolver. Esse é o meu objetivo. Ou seja, o meu objetivo não é que ele feche o tratamento comigo. Porque isso aqui, se acontecer... Uma consequência, né? Naturalmente ele vai fechar. E se ele não fechar, é porque não tinha jeito de fechar. Mas eu já tive, por exemplo, indicação de paciente que nunca foi meu paciente. O cara fez uma avaliação comigo, não rolou o tratamento por algum outro motivo, qualquer que fosse, mas o cara me indicou, entendeu? Porque ele saiu dali sabendo. Então, acho que desde essa questão de comunicação até a parte de entendimento do que o paciente ou o aluno tem que saber, que fez com que desse certo. É bacana, né? Porque no fim nada tá separado, né? Não. Tudo são aprendizados, acumulados. No meu caso, acho que pelo menos no meu caso, E acho que por isso que o sucesso foi uma consequência inevitável, né, doutor? Até pensando nesse ponto, você falou sobre essa parte de atendimento, né? E eu queria te perguntar o que você pode trazer de experiência para nós. Você que teve uma clínica que você vendeu, né? Você construiu do zero, chegou no momento de venda. Como que foi isso para você? Porque é uma jornada empreendedora, né? Então, além de profissional, você também é empreendedor. Eu sempre tive esse exemplo na minha casa, né? Meus pais, na época... hoje eu não concordo muito com esse termo, porque depois que a gente estuda um pouco, a gente vê que não é bem assim. Mas assim, meus pais sempre tiveram um negócio próprio, né? Muitos altos e baixos.
consequentemente, por causa da tecnologia, as duas profissões dos meus pais tiveram problemas. Minha mãe ela era despachante. Imagina, despachante há 20 anos atrás, tinha em todas as esquinas e tudo você precisava de alguém para fazer para você. Você não conseguia fazer um documento de carro, você não conseguia pagar uma multa no banco de carro. A maioria era carro. E, pô, com a tecnologia, acabou a profissão. E o turismo é a mesma coisa. Não acabou a profissão, mas as agências de turismo, como era o nosso, praticamente não existem mais. É um ou outro nicho ali e tal, né? Porque hoje em dia todo mundo faz você mesmo. E eles sempre falavam assim. Então, eles sempre tiveram negócios. E eles falavam assim, você tem que trabalhar para você mesmo, para você ter o seu próprio, a sua liberdade de decisão, para você conseguir talvez chegar num nível que se você estiver trabalhando para alguém você não consegue, tal. Então eles plantaram isso muito em mim. Hoje eu não concordo muito com isso, porque eu acho que vai muito do perfil da pessoa. Eu acho que tem pessoa que... Depois, um dia eu até fiz um teste uma vez. Quando eu tinha essa clínica, a gente estava tendo muito problema de atrito entre os sócios, que era eu, meu irmão e minha mulher. E aí a gente chamou um cara que era especialista nisso, ele era psicólogo, e ele fez um teste com a gente. Chama Teste da Aldeia Gaulesa, não sei se você ouviu falar. E, pô, fizemos lá o teste da Aldeia Gaulesa. E se os caras vierem te atacar por lá, por onde, o que você vai fazer? Não sei o que, não tinha nada a ver com o nosso negócio. No final, o cara... você é um cara que você tem que estar nessa frente, você é essa, então você é um cara que deixa ele liderar, e porque você é bom, mas você é bom em executar. Mas isso os pais acho que não têm conhecimento, então ele acha que todo mundo tem que fazer isso. Só que em mim pegou. E aí eu sempre quis ter o meu, tanto que desde o dia que eu me formei eu tenho meu consultório, mas assim, eu não tinha condição financeira de montar um consultório, e aí eu alugava períodos. Aluguei de uma professora minha na época, fiquei 1 ano e pouquinho, e aí consegui uma parceria para poder ir para um outro consultório, e aí fui montando, fui vendendo a minha ideia, né? Daí eu consegui, aí encontrei a minha mulher, ela coincidentemente é dentista, porque a gente não se conheceu na faculdade, nada, a gente se conheceu por amigos e ela era dentista. Legal. Acabou virando minha sócia, me ajudou bastante, a família dela, e aí eu fui crescendo, fui começando. Então começamos em 2008, a clínica, eu me formei em 2006, então eu fiquei 2 anos ali trabalhando nesse esquema. Trabalhei para outros dentistas também, tudo. Fiz de tudo. E eu acho que isso foi bom, porque esses 2 anos é que me deram bagagem para eu montar o meu. Né? Uhum. E eu acho que uma das vantagens que eu tenho como empreendedor, como quem é uma pessoa que começa um negócio e do nada, é o fato de eu entender que a gente às vezes tem que comemorar pequenas derrotas. Isso que eu penso, né? Eu falo isso porque eu me lembro muito bem, até hoje, do dia que eu montei minha clínica, os primeiros 30 dias, eu lembro que era eu, meu irmão e a minha mulher. Eu lembro que sobrou quase R$200 que a gente podia tirar. E, nossa, foi uma baita de uma comemoração pra mim. Porque eu falei, caramba, desde o primeiro mês virou. Porque a gente não pôs nada. A gente conseguiu faturar o suficiente para pagar as contas e recebemos ali, ainda tiramos R$200 de lucro pra gente dividir entre nós. E, pô, pra mim isso é uma comemoração. Só que pra muita gente não é. É o copo meio cheio, meio vazio, né? O cara pega e ele fala assim, não, se não virar em 3 meses eu não ganhar tanto, eu tô fora. Tô fora. Então, isso fez com que o negócio fosse dando certo. Isso é um diferencial pra você. É um diferencial, sem dúvida. Eu acho que isso é a primeira coisa que eu falo. Eu sempre que eu oriento alguém, muitos ex-alunos me procuram e para pedir ajuda, a primeira coisa que eu falo, você quer montar um negócio, eu acho que você tem que montar. Você não tem experiência, tem problema, você vai correr atrás. Agora, você tá preparado para você ter 5 mil de conta no mês, e se você ganhar a metade e pôr a metade, já vai ser um ganho para você? Você tá preparado para sair de onde você tá, ganhando um salário ali, com o cara te criticando, com alguém te chicotando, você trabalhando, você acha que você trabalha muito, o seu patrão trabalha pouco, só que o seu tá ali, né?
para ir para um lugar que você não sabe o que vai ser. Então, acho que eu sempre tento direcionar as pessoas nesse sentido. E eu acho que é por isso que para mim deu certo, porque eu sempre fui assim, otimista. Acho que isso é outra coisa. O otimismo é um negócio que eu acho que faz diferença. Se você é pessimista demais, fica com muito mais medo, né, das coisas, fica mais inseguro. Então, eu acho que isso que fez com que decolasse. E aí, a gente, em 2013, eu fiz uma parceria. Em 2008 a 2013, a minha clínica era eu, meu irmão e a minha mulher, e um ou outro dentista junto. Em 2013, a gente fez uma parceria com um amigão meu, da minha turma, que tinha uma rede de clínicas em Curitiba, e a gente fez como se fosse uma franquia dele aqui, e aí entrou na área de implante. Nesse meio tempo eu fui me especializando, eu saí do Brasil, eu fui fazer mestrado na Holanda, na Universidade de Amsterdã, fiz meu mestrado lá, voltei, me especializei mais na minha área de implante, que é hoje a minha principal área, e montamos uma clínica voltada para isso, né? Com 8 cadeiras, com dentistas trabalhando pra gente e tal. Continuou eu, meu irmão e a minha mulher, mas já num outro nível de trabalho. E fomos até 2019. 2013 até 2019, altos e baixos. Teve a crise financeira que afetou todo mundo em 2014, 2015 principalmente. Passamos uns perrengues, aprendi muito. Aprendi a trabalhar no prejuízo. Eu nunca Tem que ter estômago, né? Tem que ter. Eu não entendia, sabe quando os caras anunciam assim, a Petrobras anunciou prejuízo de tanto. Mas como que tá lá a luz acesa? Não pagaram a conta? Sabe assim? Eu não sabia como era isso. E eu aprendi isso, porque eu trabalhei no prejuízo vários meses. Então, muita bagagem, tanto técnica, né? Quanto de gestão mesmo, né? E aí, em 2019, eu me cansei disso aí, na verdade. A minha venda da clínica foi uma decisão que foi realmente não foi tipo assim, nossa, é uma oportunidade de eu crescer. Na verdade, foi uma necessidade. Eu achava o máximo eu sentar, por exemplo, numa mesa assim, com 10 dentistas ali e eu liderar eles. E, pô, faz desse jeito, vai ser bom. Eu achava muito legal. Só que eu fui perdendo essa vontade por causa do nível de estresse que dava. E aí eu decidi vender para poder voltar e voltar para um nicho um pouco menor, um trabalho menor, com menos pessoas junto comigo, com menos pacientes, com menos horas, porque ao mesmo tempo foi aumentando a minha atividade como professor, entendeu? Então eu falei, Perfeito. Poxa, eu não vou aguentar essa pegada. Então uma coisa eu vou ter que fazer diferente. E aí eu vim pro formato que eu tô hoje, né? Hoje eu trabalho com uma equipe de eu e mais 2 dentistas só, às vezes 3. E né, um ambiente bem menor, tudo. Só que o nível de atendimento que eu consigo gerar no meu paciente é muito diferente. Né? Eu marco hoje, como eu falei, consultas de 1h30 só para fazer avaliação. Antes eu fazia de meia hora. Né? Porque eu precisava ter volume e tal. Então, essa aí até chegar onde a gente está hoje, eu estou já há 6 anos no mesmo local ali e fazendo um trabalho que tem dado certo. Que legal, né? Essa parte mais empreendedora com certeza inspira. E você de casa, que é profissional da saúde, quer empreender, é legal esse aprendizado, doutor, que você trouxe, né? Que é uma outra habilidade, essa questão de lidar com o risco, lidar com as emoções, lidar com as adversidades. Eu né? acho que esse é o principal desafio. O principal desafio não é... Porque eu já vi muito caso de... dentro da faculdade a gente vê de tudo. Eu já vi muito caso, por exemplo, do cara ter bastante dinheiro para investir e não virar. Por que que não vira? Porque nada tá bom. Porque ele não sabe entender o que é ganho real e o que não é. Né? Aquilo que eu falei, pô, eu penso que quando eu abro um negócio, dificilmente eu vou conseguir ganhar dinheiro com o negócio ali no começo. Quanto tempo é o começo?
Depende. Numa profissão como odontologia ou qualquer outra área da saúde, na medicina, qualquer outra área da saúde, tudo é mais devagar. Porque você precisa fazer um nome. Você não faz um nome só o tempo traz isso. Só com propaganda. Eu posso investir o que for em propaganda. Porque para fazer o nome, a propaganda ela só traz o paciente até você. Agora, isso não é o mais difícil. O mais difícil é entregar o que você prometeu. E é saúde. Não é tudo igual. Não é eu fazer um copo de vidro com 15 centímetros. E daí, se eu acertar os 15 centímetros, eu entreguei meu trabalho. Não é isso. Então, demora demais. Então, se você quer empreender na área da saúde, você tem que fazer o quê? Você tem que ter consciência de que o ganho de verdade, ele demora muito para vir. Então, ou você comemora esses pequenos ganhos, ou até pequenas perdas, que eu costumo falar, ou você sofre. Você não aguenta. Você fala, não dá. Então, eu vejo muita gente rateando nisso, entendeu? O cara não tem o perfil para aguentar o tranco de tomar porrada, levantar e continuar tomando a porrada. Entendeu? Eu, da minha época, né? Eu tenho 41 anos. Na minha época, os filmes que a gente fala, filmes que formaram meu caráter, né? Filmes tipo Rocky Balboa, Dragão Branco, filmes de luta, assim, eu gostava muito. E, no final sempre tinha uma lição, e sempre era essa, né? Tipo, você vai tomar, mas se você persistir ali, tem alguma coisa pra você. Às vezes você até perde. O primeiro filme do Rocky Balboa isso, ele perde a luta. Só que ele sai como vencedor, porque, o cara era nada. E ele foi lá e lutou, chegou no palco principal e perdeu. Mas pra ele já foi um ganho. E ele comemora aquilo. Pra mim, aquilo é uma lição. Eu até me arrepio de lembrar. Porque pra mim é uma lição. Eu lembro eu lá, criancinha, falando assim, tudo bem se eu perder desde que eu corra atrás. Entendeu? Esse é o filme que mais te inspira, Rocky Balboa? Sem dúvida, sem dúvida. Esse lado pessoal é muito bacana também, sem né? Dúvida. Até queria te perguntar também nesse sentido, doutor, pensando agora em gostos mais pessoais, filmes, o que mais te atrai, assim, pensando? Até que você morou na Europa por um período, alguma coisa que você viu lá que você aprendeu a gostar? Como que foi essa experiência? Eu gosto muito de, assim, coisas... Eu sou um pouco saudosista, assim, sabe? Eu sou daqueles que ficam falando, na minha época era melhor. Na minha época tudo era melhor. Então, as coisas que eu gosto normalmente são mais antigas, assim. Eu gosto muito de música. Fui muito influenciado pelo meu pai. Meu pai ouvia muita música de rock internacional, assim. Ele gostava. Ele botava um som alto. Guns N' Roses. Guns N' Roses é a minha banda favorita da vida. Eu sou muito fã até hoje ainda já fiz loucura. Toca guitarra? Eu toco um pouquinho, mas mal. Mas já toquei, já tive uma época de ter banda e tal. Então eu gosto muito de música, eu gasto muito tempo com música, todo tempo eu tô ouvindo música e tal. Eu tentei estudar um pouco, mas eu comecei muito já mais velho, eu comecei a tocar na faculdade. Então, já não tinha tanto tempo para estudar. Então, eu sou ruim. Não sou um músico bom. Não consigo tocar qualquer música. Mas eu brinco até hoje. Pouco, mas brinco. E sempre gostei muito de assistir filmes, assim, que tem algum nível de emoção também. Como é o rock, por exemplo. Como é uma série de filmes da minha época, assim. Eu gosto bastante, então, meus hobbies. Futebol sempre foi uma paixão minha também. Eu gostava de jogar futebol, tudo. E também é uma coisa que eu gasto bastante energia até hoje. Hoje sou muito menos ligado, muito menos fanático, tudo, mas eu gasto energia ainda com isso. Eu vou no estádio de vez em quando. Show é um negócio que eu sempre faço um esforço, eu acho que às vezes dá preguiça, mas vale muito a pena, sabe? Então esses tipos de experiências, assim, que você vive, eu gosto muito, eu me emociono, sabe? Assim, uma música, por exemplo, é uma coisa que às vezes mexe comigo, entendeu? Um filme, sei lá, uma série... Essas coisas assim, eu me interesso bastante. E tudo um pouco mais antigo. Anos 80, anos 90, até anos 2000 ali. Depois parece que
não sei, não entra, assim. Conecta menos, né? Muito menos, muito menos. O pessoal fala isso, pô, mas eu tenho um dentista que trabalha comigo, que foi meu ex-aluno. Ele tem, acho que 25 anos. Foi meu aluno. E ele fala assim, nossa, mas você ouve todo dia a mesma playlist? As mesmas músicas. Meu cunhado também, que é mais novo. Ele fala, mas você não enjoa? Você tá ouvindo a música desde os anos 80, é a mesma. Eu falo, cara, não enjoo, porque é boa. Tem coisa boa que não enjoa. O pessoal hoje em dia fala assim, né? Poxa, esses dias alguém comentou comigo de uma música do Luan Santana, que a música era velha. Eu falo, meu Deus, mas o Luan Santana começou ontem, como é que a música dele é velha? Sim. Mas sei lá, já deve ter uns 10 anos. Pô, eu ouço música do Elvis Presley de 54. Meu Deus. Então eu sou meio assim, saudosista, assim. Que legal, não, mas tem coisa boa que envelhece como vinho, realmente. Mas muito bacana esse lado, além do jaleco, essa é a nossa intenção ao trazer grandes profissionais por aqui. E tem uma pauta, doutor, agora trazendo esse lado mais empreendedor também, que no Instagram, nas redes sociais, na prática da área da saúde como um todo, tá muito em alta, que é a tecnologia, a inteligência artificial. Mudou, vamos colocar assim, que nos últimos anos muita coisa mudou. Na sua percepção, nos últimos anos de carreira, o que mais mudou na sua visão? Tá? Pensando lá no começo da sua carreira para hoje. E o que você projeta para a área da saúde como um todo, a nível de inteligência artificial e tecnologia? Bom, eu entendo que, assim, hoje eu atuo, por exemplo, né, há 19 anos. Coloca mais 5 de faculdade aí, são 24 anos no meio já. É bastante tempo, né? Os meus alunos atuais não têm isso de vida. Quando eles nasceram, eu já estava na faculdade, já estava no odonto. E vi muita coisa mudar, Principalmente, a principal evolução desse período para hoje é o acesso que a gente hoje profissional tem às tecnologias e materiais mais avançados. Quando eu comecei a fazer implantes, eu já comecei a fazer implante desde o meu primeiro ano de formar. Meu primeiro curso eu ainda estava na faculdade. O implante, ele é fora da graduação. A minha especialidade você não aprende na graduação. Então, eu já saí fazendo cursos de implante porque eu já gostei daquela área. Eu sempre gostei de cirurgia. Desde o início. Desde o começo. E aí, eu peguei pô, eu não tinha acesso. Porque era muito caro, era tudo muito caro. Tinha 2 empresas no Brasil que faziam implantes, que detinham tecnologia, investimento para poder fazer. Então, tudo vinha da Europa, né? Tudo vinha da Europa. E principalmente da Europa, nem tanto dos Estados Unidos, que são os 2 centros principais, né? E aí, hoje em dia, a gente tem no Brasil empresas que vendem para os Estados Unidos e Europa tecnologia dentro da área de implantodontia. Eu trabalho com uma marca de implantes, por exemplo, que é uma das poucas do mundo que faz o implante impresso em 3D. É uma impressora que imprime em 3D em titânio. Então, e isso tem uma série de vantagens que traz para o processo, que faz com que o implante seja muito bom, e os caras hoje estão, assim, são pioneiros. Então, essa foi a principal mudança. Hoje a gente tem aqui no Brasil acesso. Isso deu uma popularizada, porque antes o implante era um implante ruim que custava muito caro. Hoje a gente tem um implante ruim que custa baratinho. Eu tenho um implante bom que custa um preço que é um preço de mercado bom. E eu tenho o fora de série que não tem um preço fora de série. É um preço que dá para você... É proporcional, sempre um pouco mais caro, mas assim, não é proibitivo. Entendeu? Então, eu, por exemplo, eu consigo trabalhar no meu público, mesmo seja um público variado, eu não trabalho para um nicho específico, mesmo sendo um público variado, eu consigo trabalhar com o melhor. E isso eu não conseguia 15 anos atrás. O melhor era um implante que vinha da Suécia, que um implante custava R$ 1.500 e, assim, se eu fosse fazer no meu paciente, eu teria que cobrar R$10 mil nele para fazer um dente. Era inviável. Isso há 15 anos atrás, R$10 mil era diferente. Era outro dinheiro também. Era outro. Então, eu acho que essa é a principal. E isso veio com o quê? Eu acho que veio com a tecnologia. Com o avanço de técnicas, o avanço de equipamentos. E o principal, o que está mudando o jogo da odontologia agora é o que a gente chama de odontologia digital. Né? A
abandonando processos analógicos que, por exemplo, para você construir um dente de porcelana, você tinha um pincel, porcelana, que é um pó, e um líquido. Molha o pincel no líquido, pega o pó e vai construindo. Trabalho artesanal, artístico 100%. Isso existe, é a melhor forma de fazer ainda, dependendo do que você quer, mas não é a única mais. Hoje você tem um software no consultório, dentista. Eu tenho um software lá, por exemplo, que eu escaneio o meu paciente, eu não moldo mais. Antes a gente pegava aquela massinha e jogava na boca e tal. Hoje eu escaneio, eu tenho uma foto, uma imagem digital da boca dele, jogo no programa, o programa cria um dente para mim, num software com inteligência artificial. Então ele entende, ele detecta onde está a gengiva, onde está o dente, onde está a conexão, e ele monta um dente para mim. O que eu tenho que fazer? Pequenas correções, personalizações que eu quero. Então eu consigo fazer. Isso demora quanto tempo? Para eu fazer um dentezinho, a inteligência artificial no meu software, ele demora 2 minutos para fazer. E aí eu posso mandar isso diretamente para uma impressora, para uma fresadora, imprimir, fresar um dente de porcelana. Você consegue mensurar o tempo total hoje versus no passado? Hoje eu tenho a possibilidade, se eu tiver todo esse equipamento ali dentro da minha cadeira, ou se eu tiver um laboratório parceiro, eu consigo fazer um implante hoje, 8 horas da manhã, e colocar o dente sobre esse implante em até meio-dia. Se eu tiver dentro do meu consultório tudo. Nem sempre é viável ter tudo ali dentro. Mas se eu tenho um laboratório parceiro, se eu não conseguir entregar até meio-dia, eu consigo entregar até 6 horas da tarde. Antes não. Hoje, se eu usar o fluxo normal, analógico, eu vou fazer uma consulta de 1 hora para fazer a cirurgia, mais 1 hora de consulta para fazer um molde desse paciente, mando para o laboratório, que vai ter que construir uma peça para mim. Só que a precisão do trabalho manual não é tão grande. Então, eu tenho que fazer por etapas. No fluxo digital, a gente faz tudo de uma vez. Então, eu faço primeiro uma estrutura. Imagina que eu estou construindo uma casa. Primeiro é a estrutura. Só que aí o que acontece? O laboratório me manda essa estrutura para eu provar primeiro. No digital, não. No digital, já vem a casa pronta. Já vem o dente inteiro pronto. Então, eu fazia 3, 4 consultas de 1 hora. E com intervalo de tempo, porque o laboratório me pedia 7 dias úteis. Ou seja, eu demorava 1 mês para fazer um trabalho que eu hoje consigo fazer em 1 dia. Claro, não é todo caso que dá. Ainda tem caso que a gente vai lá e faz tudo analógico, porque ainda é a melhor opção. Mas virou uma exceção, de certa forma, não mais a regra. Ou tá bem equilibrado? Aí tem outras questões que, se a gente tirar de lado a questão, por exemplo, da acessibilidade, ainda os equipamentos são caros, não é todo dentista que tem, não é todo laboratório que tem. Então, ainda não acho que seja exceção trabalhar da forma tradicional. Mas é uma tendência questão enorme. De tempo. E a inteligência artificial hoje, ela dá muita coisa legal pra gente. Porque, do ponto de vista técnico, hoje eu tenho a possibilidade de fazer uma cirurgia, uma simulação de cirurgia no computador. E antes de eu ir para a boca do paciente, eu jogo os exames dele no software, o software entrega para mim a cirurgia pronta. E essa cirurgia, obviamente, eu vou personalizar também. A inteligência artificial colocou o implante aqui, mas eu vou trazer ele um pouquinho para cá e tal. Mas é uma mão na roda, porque ele você já recebe tudo mastigado. E para mim, como professor, me assusta um pouco isso. Te assusta? Sim, porque por ser uma tendência, e o jovem ama a tendência, me assusta o fato de a inteligência artificial, eu enxergo hoje como um recurso que precisa de supervisão ou validação. Não sei qual o termo correto, não sou da área, se existe um termo correto. Talvez até você possa me falar. Mas assim, na prática por exemplo, hoje tem softwares de inteligência artificial, por exemplo, que se eu jogo uma radiografia
no software, ele me mostra onde que tem uma cárie, onde que tem uma lesão, onde tem uma infecção. Ele me mostra tudo, eu não preciso olhar o exame. E isso vai criando o que em você? Uma certa preguiça. Pô, eu não preciso aprender a olhar uma radiografia. A inteligência artificial olha para mim. Não vou gastar meu tempo com isso. Só que se der problema no sinal da internet, você não trabalha. Porque se a hora que você pega a radiografia na mão sem o software está numa nuvem, sei lá, você já não trabalha. Entendeu? Então, isso está criando nessa geração nova um pouco de preguiça de estudar e de aprofundar. Por isso que na faculdade a gente tem uma certa resistência de implementar essas coisas. Porque não é a realidade, entendeu? O cara passa num concurso público numa prefeitura, vai trabalhar no SUS. Não tem nada disso. É o arroz com feijão, anos 80. Entendeu? E aí, se você é aquele cara assim, meio, você acaba se frustrando, você não consegue dar certo. Então, entende? É um desafio pra gente. Sim, uma linha tênue, né? Pra mim, no consultório, eu quero usar tudo. Mas na faculdade a gente segura. Na faculdade a gente não ensina. O contexto importa nesse sentido, né? Importa, porque é aquilo. Você tem que saber fazer o básico. Você tem que saber se virar sozinho, sem as ajudas, os recursos. Porque uma hora pode não ter. Uma hora pode não ter. Entendeu? Então, mas assim, tem muita evolução. Muita evolução. Ontem mesmo, hoje a gente, em meia hora, eu desenho um sorriso de uma pessoa, né? Eu coloco na tela o antes e o depois, sem pôr a mão no paciente. Então ele já vê o tratamento antes de eu começar, antes dele fechar, antes dele pagar. Antes não. Antes a gente tinha muito problema, por exemplo, uma coisa que hoje pra quase ficar realmente não tem. real, né? Era difícil. Qual que era o problema principal que a gente tinha? Por exemplo, você vai fazer uma reabilitação. O paciente que perdeu todos os dentes. Vai perder todos os dentes. Ele tem um problema, qualquer que seja, e vai perder lá. Ele tem 10 dentes na boca e vai perder os 10 dentes. Como é que era antes? Eu tirava os dentes, começava a fazer uma prótese e colocava na boca desse paciente. E ali, naquele dia, ele descobria se o tratamento ficou bom ou não. Ou seja, ele passou... eu fiz extração, eu fiz um provisório, eu fiz implante, esperei 6 meses cicatrizar implante. Hoje em dia, isso é uma outra evolução também. Hoje a gente tem processos que aceleram isso. Aí ele demorou mais 3 meses para fazer a prótese. Ele ficou 1 ano tratando. E só depois de 1 ano ele descobriu se ele gostou ou não. Entendeu? Então, não tinha previsibilidade nenhuma. Era total confiança. E o que acontecia? Pô, não gostei. Fui para casa com a prótese, minha mulher não gostou. Meu filho falou que tá esquisito. Volta para trás e repete. Muita refação, muito retrabalho. Muito retrabalho. Hoje, o digital me permite fazer o antes e depois. Eu consigo extrair os dentes do paciente na imagem, consigo colocar a prótese nele e fazer um antes e depois para ele. E aí ele vê aquilo e ele decide se ele quer fazer ou não. Isso aumentou, na sua visão ali, no seu caso, o número de vendas? Isso... Passar mais segurança. Com certeza. Vou te falar que facilita. Eu não sei se efetivamente aumentou. Mas sabe o que você elimina? É a insegurança. Porque no fim das contas, o profissional de saúde, tirando algumas exceções, principalmente a parte, quem trabalha mais só com estética, acho que não tem essa vivência toda. Mas tirando essa parte, que é muita estética, que é mais sonho de consumo, sabe? Por exemplo, alguns plásticos, por exemplo, que trabalham especificamente com, sei lá, um nariz. Dificilmente uma pessoa procura um plástico porque ela tem um problema no nariz. O sonho dela é arrumar ali porque ela acha que é feio. Simples assim. Dente é a mesma coisa. Tem dentista que trabalha só com estética, só com estética. Então, esses talvez não. Mas todo o resto da área da saúde, quando você tem que vender o seu serviço, o maior desafio porque você tem que vender uma coisa que, primeiro, a pessoa não quer comprar. Eu não quero fazer um tratamento de saúde. Qualquer um, nem tô falando de odontologia. Pô, você quer fazer um tratamento para um problema no estômago, um problema no intestino, que te incomoda. Até tem um refluxo, mas, fazer um tratamento, fazer uma cirurgia... não quero fazer. Vou tentando adiar, vou jogando, vou empurrando. Aí quando ele chega na tua frente, ele é uma pessoa que ele
ele não quer fazer o tratamento. Aí você tem que primeiro entender que ele precisa. Depois, tem que entender que para fazer o que ele não quer, ele ainda vai ter que investir tempo e dinheiro. E ainda convencer esse cara de que a pessoa para fazer isso é você. Porra, é muito difícil. É muito difícil. Então, essa tecnologia, quando você mostra o antes e depois, em contrapartida, o medo do paciente de se dar mal de alguma forma, diminui. Então, você já, tira ali, tá vendo? Ó, bom fica. Que é o antes e depois que você mostra, a simulação. Então, eu acho que facilita a venda do tratamento. Facilita. Bacana, né? O paciente, no fundo, agora me colocando nessa posição, fica muito mais seguro, né? Até porque quando mexe em autoestima, né? Tem um ponto bacana da gente discutir, né? Os pacientes, eles vão buscando não o tratamento em si, né? Na verdade, o efeito dele. Exato. Geralmente você falou sobre ser bacana ver o pessoal sendo atendido e voltando, resgatando um sorriso. E tudo isso, no fim das contas, a gente esquece, mas é um dos principais motivos, né? Pela procura. Não, sem dúvida nenhuma. Opa, desculpa. Meu remédio. Achei que nem ia tocar. Tranquilo. Assim, o paciente, normalmente, ele busca duas coisas. Ou ele busca uma melhora da condição de saúde dele do ponto de vista de dor. Então, ele tem uma dor fisicamente falando, de uma dor mesmo, que o impede de viver normalmente. Então, ele se vê obrigado a procurar. Esse paciente, ele chega no consultório e ele fala, eu só quero que resolva a minha dor. E o resto, depois a gente vê. E tem aquele paciente que ele tem um problema já normalmente antigo, que é um perfil de paciente que me procura bastante. Ele já fez vários tratamentos que não atenderam a sua necessidade. E aí, eles procuram um profissional que vai olhar para ele e vai falar assim, o teu problema é isso, e para resolver tem que fazer isso. Vai custar isso e vai demorar isso. Então, esses dois perfis de pacientes são os principais. Óbvio que tem variações no meio, mas são os principais. Ele tem uma dor específica que ele quer resolver aquilo só, ou ele quer melhorar de condição de vida, que é o cara que não sorri numa foto. Sim. É aquela moça que tem medo de falar com alguém porque ela está sentindo que tem um mau hálito. É aquele senhor que, poxa, tá na roda da igreja lá e a prótese dele tá balançando, entendeu? E ele percebe, então ele fica inseguro. Eu já tive, por exemplo, tem vários pacientes assim mais idosos. Pô, eu canto lá no coral da igreja, então, pô, a minha prótese mexe na boca, eu preciso de algo diferente, preciso de dente fixo. Então, a gente tem esses dois perfis, assim, que eu acho que a gente transita no meio deles. A minha prática clínica é mais nesse segundo grupo. É o cara que quer de volta alguma coisa que ele perdeu, entendeu? Ele perdeu a vontade de sorrir, ele perdeu a vontade de viver mesmo. Eu tenho um caso de uma paciente minha muito, muito legal. É um caso, acho que foi o caso que eu mais me emocionei, assim, com o resultado, até hoje. Ela era uma pessoa, assim, que tinha um nível... Tinha não, porque ela tem ainda, que ela ainda tá aí, firme e forte. Uma senhora que, assim, tinha um nível intelectual muito bom, tinha um poder aquisitivo bom, mas ela tinha um problema de depressão, ela tinha um problema tinha recentemente se aposentado, então estava naquela fase meio incerta, tipo, parece que minha vida não tem mais o que eu fazer. A filha dela tinha acabado de se mudar do Brasil. Nossa, tava o caos a vida dela. E nisso, ela foi deixando. O sorriso dela era assim, de verdade, muito, muito, muito gratificante, ruim. Né? E ela chegou para mim, eu não me lembro como que ela chegou lá na minha clínica. Eu só lembro que ela chegou para mim e falou assim, eu não quero fazer tratamento. Eu tenho muito medo, vai dar errado.
Eu não quero, ela e o marido. E eu falava, não, vai dar certo. Olha isso, vai dar certo. Seu sorriso vai ficar maravilhoso. Não sei o quê. E demorou 1 ano o tratamento. 1 ano e pouco o tratamento dela. A gente reabilitou tudo. Mas assim, essa mulher realmente, ela mudou. Ela mudou, o tom de voz dela mudou. O olhar dela mudou. A forma dela encarar a vida inteira dela mudou. Porque a gente devolveu o que ela tinha perdido, que era a autoestima. Então, pô, esses casos são bastante que a gente passa durante o ano, sabe? Mas alguns marcam mais porque você vê que a pessoa tá muito pior. Porque tem gente que nem liga. Tem gente que fala assim, não, pra mim tá bom, doutor. Tem pessoas e pessoas, né? Mas realmente acho que uma coisa que chamou a atenção aqui, doutor, é o quanto importa, né? Esse lado emocional, esse lado do contexto do paciente, né? Saber o quão bem faz pra ele ter esse resgate de autoestima, de cuidar de si. No fim das contas, pessoas que às vezes estão se abandonando e quando chegam com um profissional como você, com essa competência, traz esse resgate, né? Vamos dizer assim. Então, acho que isso é um dos pontos mais gratificantes. Sem dúvida. E a gente sabe da diferença que isso faz como paciente agora, né? Ser bem acolhido. Ontem na faculdade, uma dupla, a gente tá com um caso bem difícil lá. Aí a dupla de alunos veio falar comigo. Uma paciente que terminou o tratamento. Nossa, professor, olha a mensagem que a paciente me mandou. E inspira, aí né? ela falando assim, olha, parou de doer, tô conseguindo comer normalmente. Nossa, se não fosse vocês na minha vida, eu não sei o que seria. Para 2 estudantes, fizeram um trabalho assim, básico do básico, simples de tudo, o mais básico que tem. E a paciente mandou, e eu falei para elas assim, é legal isso, né? Ó como é legal, não dá uma coisa boa? É disso que a gente vive. No final, que incrível, que incrível. É bem legal. Não, maravilha, doutor, fechar com chave de ouro com essa história. Queria aproveitar esse momento para poder perguntar para você se você tem algum recado, se você pudesse deixar algum recado para quem é paciente, para quem de fato já teve algum problema, tem alguma birra de ir ao dentista. Qual mensagem você deixaria? Olha, falando principalmente da minha área, de implantodontia, né, de reabilitação, de colocar dente, devolver o que você perdeu. Eu acho que a primeira coisa é que a pessoa tem que encarar isso, que você precisa de um tratamento. Se você perdeu alguma coisa, você perdeu a vontade de sorrir, você perdeu a vontade de comer, ou você tem dor, você precisa de tratamento. Eu acho que isso é o primeiro passo, que a pessoa tem que se reconhecer nela. Porque muitas vezes a pessoa acha que não tem solução. E tem solução. Quando você perde alguma coisa, hoje a gente tem recurso para devolver o que for. Eu consigo devolver estética, eu consigo devolver função, eu consigo devolver qualidade de vida. Então, acho que esse é o primeiro passo. É procurar entender que você perdeu alguma coisa e você precisa correr atrás de recuperar. Porque o benefício é absurdo. Por mais que você não entenda isso naquela hora, o benefício que é você, por exemplo... Aí que entra o ser professor, né? Essa educação do paciente. Ele entender que, assim, vai fazer diferença ele conseguir mastigar dos 2 lados da boca. Faz diferença. Ninguém anda numa perna só normal. Entendeu? Se eu tiver uma perna machucada, a outra, eu vou andar e vai o quê? Eu vou ter dificuldade. Ali, eu vou ter que compensar. Aí essa perna vai... É a mesma coisa. Então, ninguém vai conseguir. Então, a gente pega e devolve para o paciente isso. Pô, você sorri numa foto, você pega as suas últimas fotos do seu último ano, tem alguma que você não está sorrindo, ou tem alguma que você está sorrindo, não faz diferença, isso não é frescura. Isso é frescura. Pô, não é frescura. Não é frescura. Você tirar uma foto com o teu filho sorrindo, com a tua mãe, com a tua mulher, com o teu marido. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O paciente tem que entender que ele precisa. E aí, procurar no profissional, eu acho que é segurança, né? Segurança. Porque os tratamentos hoje existem vários tipos, de várias formas, feitos das diferentes técnicas e diferentes materiais e tudo mais. E eu acho que tomar a decisão do tratamento não pode ser financeira só. Isso faz muita diferença para todos nós, qualquer coisa,
né? A gente só compra alguma coisa se a gente conseguir comprar. Mas eu vejo muita gente que negligencia muito espaço por causa da questão financeira. Então, tomar bastante cuidado quanto a isso, sabe? Porque não adianta. Tem coisa que não dá para fazer de um jeito. É o barato que sai caro, né? Nesse caso. Caro. Eu hoje, na minha prática, faço muita correção de trabalho de outros profissionais. É comum isso? Infelizmente é comum. É comum, mas às vezes não é culpa do profissional, não. É o que o paciente quis. Uhum. E às vezes é culpa do profissional que não orientou o paciente da forma correta. Um pouco de tudo, né? Então eu acho que para os pacientes é isso. O paciente tem que... se ele perdeu a vontade de sorrir, se ele perdeu a vontade de mastigar, ou ele está com algum problema nesse sentido, eu acho que, primeiro, você tem que ter consciência de que tem solução, que hoje os recursos tecnológicos que a gente tem, a gente consegue para fazer de tudo. É muito mais rápido do que era anos atrás. Não é mais sofrido ir no dentista, né? Não tem dor. Isso é mito, né? Isso é mito total. Hoje, pô, eu faço cirurgias extensas, cirurgias grandes de 3 horas. O paciente vem no consultório no dia seguinte, não tá nem roxo, não tá nada. É todo caso? Não é todo caso. Mas assim, sofrimento, aquele negócio de que você vai ficar sofrendo na cadeira, segurando a cadeira, né? Você prende na cadeira, meu Deus, tô sofrendo, acaba isso. Isso não existe mais. A gente tem recurso para tudo. Ah, mas eu não consigo nem sentar na cadeira, então nós vamos fazer uma sedação. Vamos fazer uma sedação. Nossa, mas eu tenho pavor de entrar no consultório. Vamos até, no último caso, vou levar você e fazer um tratamento no hospital, no centro cirúrgico, anestesia geral, se for o caso. Você já dorme no quarto. A hora que você acordar, você já tá com dente. Então, tem muita opção hoje. É só querer. Que legal, que legal. E pra colega da saúde, algum recado? Alguém que quer empreender na área da saúde? Algum médico, dentista, fisioterapeuta? Olha, se você que é da área da saúde, pretende começar o teu próprio negócio, a primeira coisa realmente é importante. Eu acho que você deve sim. Mas antes você tem que estudar o seu próprio perfil. Não adianta você ter dinheiro e ideia. Começar sem se conhecer é o maior erro. Começar sem se conhecer é o maior erro. Porque porque vai demorar para dar certo. Não existe esse negócio que a gente vê aí. As redes sociais, elas permitem tudo. As pessoas colocam ali só o que elas querem colocar. Então não se engane achando que aquele seu colega de turma que formou na mesma época que você, há 2 anos atrás, acho que ele tá com a agenda dele lotada e tudo mais. Pode até ter um ou outro caso, mas não é. Mas parece, ele coloca lá fake. Nossa, mas ele tá cheio de paciente. Esses pacientes pagaram alguma coisa? Ou ele pagou para esses pacientes fazerem o tratamento, como se fosse uma propaganda? Então, não se iludir com as redes sociais. E se estudar. Fala assim, pô, eu tô preparado para começar um negócio que vai demorar para dar certo, mas que tem tudo para dar certo, se eu me dedicar. Se você não estiver preparado, vai se preparar primeiro. Não tenha vergonha. Tem gente que tem vergonha de falar que assim, eu vou ser empregado. Pô, não é vergonha nenhuma você ser empregado. É o seu perfil. Então vai ser empregado para quem sabe você tá do outro lado. Ou você se descobrir. Eu conheço muitos dentistas muito bem-sucedidos, outros profissionais médicos, outros profissionais fisioterapeutas, que são muito bem-sucedidos, muito felizes e nunca tiveram negócio próprio. Porque eles não têm o perfil. O cara não quer ter aquela preocupação de pagar um funcionário. Ele quer receber o dele no dia tal. Então, o primeiro passo é esse. Tá muito ligado ao perfil, né? É o perfil. Para mim, eu acho que é a primeira decisão. Não interessa se tem dinheiro, tem tempo... Não interessa. Ideia, nossa, mas eu pensei numa ideia maravilhosa. Tá bom, mas se essa ideia maravilhosa sua, daqui 1 mês ela não vai virar nada. E aí, você aguenta? Então, acho que é isso. É se autoconhecer. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer em nome do Além do Jaleco e também agradecer a quem nos apoia, a Apex Aceleradora de Profissionais da Saúde, tá? Então, doutor, quero agradecer novamente por todo esse conhecimento, esse enriquecimento e muito aprendizado para todo mundo que tá em casa. Eu que agradeço. Pra mim e, novamente, o convite sempre vai estar aberto, a casa tá sempre aberta pra gente poder gravar mais conteúdo de qualidade para você que tá aí em casa. Te vejo no próximo episódio.